E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu irei fazer a análise completa desse Galaxy J1 2016. Então vamos aqui ver se ele realmente é um aparelho bom a ser considerado na hora da compra. O lançamento sempre é um pouco mais caro, então ele está custando R$ 699. Bom, pessoal, primeiramente irei falar aqui do seu design, como vocês podem já analisar aí, ele tem um aspecto bem chamativo, que a parte de baixo é dourada e em cima é preto, então dá essa ilusão que a tela é maior. Porém, quando ela acende aqui, você nota aqui, ó, ele é apenas daqui a aqui. Outra coisa que eu notei, poderia diminuir aí essa borda preta aqui, pois já tem, ó, praticamente 3 bordas. No lado esquerdo nós temos o botão de aumentar e diminuir o volume, o botão de ligar fica do outro lado, lado direito. Embaixo nós temos a entrada do cabo USB, o carregador, um microfone. Já na parte de cima nós temos a entrada do fone de ouvido. Aqui na parte traseira nós temos a saída do áudio das mídias, uma câmera de 5 megapixels, um flash de LED, o nome Samsung aqui e esse aspecto, tá? Que parece couro, tá? Porém não é, é plástico. E esse aqui é na cor dourada e tem 3 cores, branco, dourado e preto. Até o momento, tá? Essas são as cores. Abrindo a tampa traseira, você nota, ó, é bem fininho. Ele aceita cartão até 128 GB. A entrada do chip, pessoal, fica embaixo da bateria. É dual chip e são microchips. Já na parte frontal, pessoal, ele tem aqui os botões que são sensores, esses na laterais aqui, ó, o de voltar e o multitarefa, e não se acendem. E tem aqui esse botão home, tá? Que é botão físico mesmo. Aqui em cima nós temos uma câmera de 2 megapixels, um sensor aqui de proximidade e a saída do áudio e o nome Samsung bem destacado aí. E ele tem um tamanho bem agradável de se manusear. É um aparelho aí que você consegue manusear com apenas uma mão aqui, digitar também com apenas uma mão. Então, nesse quesito aí, ele é bem portátil mesmo. Bom, pessoal, sua tela é uma tela de 4.5 polegadas, resolução de 480 por 800 pixels, tá? Então não é HD, poderia ser HD, pois se você reparar bem aqui, ó, você consegue ver os pixels. Ela tem uma densidade de pixels de 245 ppi, então já dá uma densidade relativamente agradável de olhar. E principalmente pelo fato dela ser uma Super AMOLED, então as cores aqui, ó, ficam bem mais vívidas, é bem agradável mesmo. E como vocês podem ver, ó, o ângulo de visão é bom em ambos os lados. Essa tela é bem sensível, porém ela não tem proteção aqui para ficar menos marcas de dedo, então fica bastante marcas de dedo e nem desliza tão bem o dedo aqui. Falando ainda sobre a tela, você tem aqui o brilho, que é bem intenso, tá? Muito bom mesmo. Aqui você tem um controle do brilho e tem um controle, ó, brilho externo. Então, ó, aumenta ainda mais o brilho, fica bem mais brilhante, ó. Isso aqui é para externo, tá? Em ambiente com luminosidade muito alta, principalmente do sol. As fontes, padrão e essas aqui e o tamanho. Duração do aparelho, pessoal, é de 8 GB, porém vem livre em torno aí de 4,5 GB. É pouco, tá? Principalmente para você que gosta de pôr alguns aplicativos mais pesados. Ele, de fato, não envia aplicativos para o cartão SD. Ele até envia alguns aplicativos, porém não vai todo o aplicativo. Eu consegui colocar aqui 2 jogos bem pesados, que é o GTA e o FIFA 16. Apenas esses 2 jogos já consumiu todo o espaço interno. Não dá para baixar mais nada aqui praticamente. O WhatsApp e o AnTuTu é bem mais leve, então não consome tanto. Então eu baixei apenas esses aqui para fazer o teste. Tirando esses jogos, você consegue colocar bastante joguinhos mais simples, tá? Mais básicos aí. Cabe uma certa quantidade, pois cada um jogo desse aqui tem quase 2 GB de memória, tá? Ocupa quase 2 GB de memória interna. E a sua memória RAM, pessoal, é 1 GB, então ele tem até um multitarefa até legal, porém esses jogos aqui, se você permanecer muito tempo jogando um, o outro não vai ficar aberto, tá? Vai iniciar do início. Bom, pessoal, aqui no AnTuTu ele não marcou uma pontuação muito alta, pois ele está entre o de entrada e o intermediário. Então já era de se esperar que ele não iria marcar uma pontuação muito grande. Ele tem um processador não tão conhecido, tá? Esse é o modelo do processador. E também aqui, pessoal, é o Mali 400MP, ó. E é quad-core de 1.2. Aqui está bugado, ó, mostra essa frequência aqui, porém não é, tá? Então está aqui, o processador dele é de 32 bits, ó, 4 núcleos. O legal aqui, pessoal, é que esse processador
nos meus testes ele praticamente não esquentou. Aqui sensores ele tem o de acelerômetro, tá? O de aceleração, e apenas o de proximidade, que é o de apagar a tela em ligações aqui com o sensor. Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui o GTA para a gente ver a jogabilidade. Ele conseguiu rodar muito bem esse jogo aqui com o gráfico em médio. Ó, essa é a resolução que eu coloquei. Então, pessoal, como vocês já podem analisar aí, ó, ele roda até muito bem esse jogo. Bom, eu irei sair aqui, vamos rodar o FIFA 16 aqui. Lembrando que o FIFA 16 não rodou muito bem, não ficou fluido. Bom, pessoal, está aí, ó, como vocês podem ver, roda um pouco lento, tá? Dando alguns pequenos lags. Nem só de alto rendimento se faz o mercado de smartphones, tem gente que precisa só usar o WhatsApp no celular e mais nada. Mas até que ponto vai o custo-benefício e o rendimento de um aparelho? Confira agora a nossa análise completa do Galaxy J2. O J2 segue a melhoria de design que a Samsung trouxe ano passado em seus aparelhos. Apesar de predominantemente em plástico, o aparelho é texturizado para dar uma pegada mais confortável e não virar um sabão liso que cai facilmente. São 129 gramas em 8,4 milímetros de espessura. A tampa traseira é destacável e dá acesso tanto à bateria, que é removível, quanto aos slots de chips e memória. No cérebro do J2 há um chipset Exynos 3475 com CPU quad-core de 1.3 GHz, Cortex A7, GPU Mali T720 e apenas 1 GB de RAM. O aparelho conta ainda com 8 GB de memória interna, entrada para 2 chips, cartão microSD de até 128 GB, Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.1, GPS mais GLONASS, rádio FM e TV digital. A versão do Android é a 5.1.1 Lollipop. Pode até ser um aparelho mais simples, mas que leva Super AMOLED no seu display. Tudo bem que são 4.7 polegadas com apenas 540 por 960 pixels de resolução, fechando em 234 ppi de densidade. Bom, dentro dos limites para esses valores até que os resultados são bons. Claro que você não conseguirá ver os grãos de poeira caindo, nem as escamas de uma cobra com a riqueza de detalhes que esperamos em tops de linha. E nem daria com essa resolução, afinal o aparelho exibe conteúdo abaixo de 720p, que seria o mínimo esperado para detalhes mais finos serem visíveis. Dito isso tudo, a tela do J2 então é ruim? Resposta: não. Quem já pegou o detalhe já entendeu. Super AMOLED. Dentro dos seus limites, a tela exibe cores excelentes e tons muito vivos. Seria uma tela top entre as telas de entrada, entende? Agora pense rápido. Qual a utilidade de uma tela com uma resolução mais baixa, mas de alta qualidade? Acertou quem falou? TV digital. E no caso do J2, TV significa tanto HD quanto One Seg. O resultado é bom para quem curte esse recurso, ainda mais por contar com uma antena retrátil própria e não depender sempre de fones de ouvido conectados. Ah, e vale deixar a TV em segundo plano para só ouvir a programação também. Evoluiu, ela cresceu e está um pouco mais cara. O que fazer nesse momento é óbvio, trazer uma nova linha de produtos que atenda mais ou menos a mesma proposta. E é aparentemente o que esse cara aqui veio fazer, ó. Confira agora a nossa análise do Moto C Plus, mais novo baratinho, entre aspas, da Motorola. Se você olhar bem rápido para a parte frontal do C Plus, vai ver que ele parece bastante com o Vibe C2 da Lenovo. No entanto, o smartphone da linha Moto tem aproximadamente 145 gramas de peso, com 8,9 mm de espessura. Isso resulta no celular de entrada com traseira arredondada e tampa removível, com pegada bem confortável e pouquíssimos detalhes na sua carcaça.
Os botões capacitivos que ficam na parte frontal não são retroiluminados, enquanto que o alto-falante do aparelho fica lá na traseira, uma posição que pode facilmente abafar o som que sai dali quando apoiado numa mesa ou outra superfície. Mas nós temos ainda um flash LED para câmera frontal, entrada para micro USB e fone de ouvido que ficam lá no topo, enquanto que os botões para ligar e desligar e controle de volume estão na lateral direita. A parte visual do C Plus é bem robusta, mas sem nada de especial. E não nos leve a mal por aqui, ele é amigável, com a cara bem sóbria e sem deixar nada desalinhado, mesmo sendo um aparelho de entrada. O detalhe da câmera traseira também chama uma certa atenção, lembrando até mesmo um sistema duplo de sensores, mas só lembrando mesmo. E se você é do tipo que utiliza duas operadoras no seu dia a dia, saiba que é possível adicionar 2 chips no formato nano SIM no Moto C Plus, que também tem slot dedicado para cartões micro SD. E a sua bateria, é claro, também é removível, permitindo que você faça a substituição do componente sempre que quiser. O Moto C Plus é um compacto bem interessante. Ele traz uma tela IPS LCD de 5 polegadas com resolução HD de 1280 por 720 pixels, que não vai te dar os melhores resultados, mas também não vai te decepcionar. A reprodução de cores também é bem precisa, com tons mais naturais. A densidade de pixels bem distribuída para o tamanho da tela faz com que o conteúdo exibido não seja pobre em qualidade e detalhes. De fato, você terá uma boa experiência nesses momentos, e o brilho dele ajuda bastante durante a noite, pois não é um incômodo. Por outro lado, esse display não ajuda em praticamente nada sob a luz solar. O nível de reflexo é bem alto, então saiba que será bem ruim entender o que está aparecendo na tela nesses ambientes. E o alto-falante do Moto C Plus não é dos melhores, mas também não é ruim. Essa saída de som única tem um ótimo volume e o som que sai dali também é limpo. Claro, você vai notar uma certa distorção quando toca uma música no máximo, mas muito menos do que em outros produtos da mesma faixa de preço. Aparentemente a Motorola decidiu que era hora de andar de mãos dadas também com a MediaTek. O chipset MT6737 utilizado nele está acompanhado de outras especificações bem simples e que você pode conferir todas elas agora. Vale a pena citar inclusive que o Moto C Plus chega para o mercado brasileiro com Bluetooth 4.2 e traz extras como TV digital e rádio FM. E se você está curioso quanto aos benchmarks, aqui vão alguns resultados obtidos pelo mais novo smartphone da Motorola. O Android 7.0 Nougat faz com que a experiência de uso no Moto C Plus seja bem bacana. Você não tem praticamente nenhuma alteração de interface no sistema, e como ele não traz os recursos adicionais da Motorola, quase nenhum outro app vem pré-instalado no modelo. Ele foi moldado realmente para um uso simples, porém simples até demais. Quando você o tira da caixa, cerca de 4 GB estão livres para você instalar todos os seus apps, jogos e armazenar os arquivos como fotos, músicas, vídeos, ou seja, pouquíssimo espaço para tudo isso. E ele só suporta cartões microSD de até 32 GB, sendo esse um adicional relativamente limitado. E sim, senhores, vocês vão se deparar com alguns lags durante o uso. Não é tão raro perceber quando o smartphone engasga navegando entre os apps, que são constantemente reiniciados. Jogos como Subway Surfers, Sonic Dash, Asphalt Nitro e outros funcionam bem, mas vez ou outra você percebe que eles não estão rodando da melhor maneira possível. E como nós já falamos, existe sim um certo lag no Moto C Plus, e isso não é nada agradável. Às vezes você se confunde se há algum problema no hardware dele ou se a tela não tem um tempo de resposta tão bacana. Isso porque você às vezes tem que tocar 2 vezes no mesmo ícone para abrir um app, por exemplo. No mais, um dos principais destaques e diferenciais nesse quesito para o Moto C Plus é o software limpo e atualizado. Entretanto, isso aqui não salva o aparelho de uma experiência não tão empolgante para o consumidor. Ele se parece e muito inclusive com o K4 novo da LG se a gente olhar para algumas especificações dele. A Motorola adicionou uma câmera de 8 megapixels com abertura de f2.2 que tem flash LED no Moto C Plus, e na parte frontal nós temos uma câmera de 2 megapixels. Ironicamente, o site da fabricante diz que a abertura de lente da câmera frontal também é de f2.2, quando na realidade ela é de f2.8.
Isso por si só faz com que tirar fotos em locais com baixa iluminação seja uma guerra que nem sempre é vencida. Mas nós gostamos dos resultados do Moto C Plus, principalmente em locais abertos e bem iluminados. O dispositivo não tem problemas para focar em objetos nesses ambientes, capturando também cores vibrantes e naturais e mantendo também um bom nível de detalhes. No geral, são fotos interessantes para sua faixa de preço, mas com aquela consideração para os ambientes com pouca iluminação, que é exatamente onde o aparelho tem uma dificuldade incrível para registrar os cliques. Ah, mas você também pode capturar fotos em HDR, e por mais que isso chame a atenção, saiba que por aqui ele aumenta demais a exposição e deixa somente as imagens mais claras. Algumas imperfeições são sim corrigidas, mas o resultado acaba não sendo dos melhores, então é melhor deixar esse HDR desligado. Mas apesar dessa câmera traseira que sim, é boa, dois outros pontos ainda nos decepcionaram. O Moto C Plus filma em 640 por 480 pixels com 30 fps e numa qualidade muito baixa e sem estabilização ou correção para as tremidas. E segundo, as selfies são relativamente boas, mas ainda pecam por adicionar filtros demais para corrigir os pontos baixos do sensor, que captura pouquíssimos detalhes. E durante a noite, bem, é melhor evitar tirar selfies em ambientes com baixa luminosidade. Mas bem, se nas especificações o Moto C Plus não é um aparelho que empolga tanto assim, é na bateria onde esse cara aqui se destaca e muito. São 4.000 mAh de potência e você ainda pode remover esse componente se quiser trocar por outro. Eu, por exemplo, sou um usuário bastante ativo, até porque eu trabalho com isso, então não posso sair de perto do meu celular, certo? Então, sendo assim, o Moto C Plus conseguiu passar quase 2 dias ligados comigo, e isso somente no primeiro dos testes. Mas só pra gente ter uma noção aqui, ó, eu tirei ele da tomada às 9 horas da manhã de um sábado, e no outro dia, por mais ou menos por volta do meio-dia, quase 1 da tarde, eu ainda tinha 24% de carga. E isso considerando que eu utilizei redes sociais, joguei no meio do período, fiz algumas fotos e, é claro, brinquei bastante com esse cara daqui durante esse período. Se você é um usuário que usa bem menos o telefone do que eu, facilmente você vai conseguir ficar 2 dias com o Moto C Plus ligado. O C Plus é o que você precisa ter em mãos quando está numa viagem ou quando realmente não pode ficar sem bateria. Em uso normal, fomos capazes de fazer algo cerca de 5 horas e meia a 6 horas de tela por dia, chegando toda noite com uma boa porcentagem de carga. E para carregá-lo totalmente, porém, você vai precisar ter um pouquinho de paciência, pois são 4.000 mAh, não é mesmo? O carregador com saída de 5 volts e 2 amperes ajuda bastante nessas horas. Inclusive, você pode conferir todos os outros detalhes técnicos da bateria clicando na matéria que está aqui na descrição do vídeo. O principal destaque do Moto C Plus definitivamente é a sua bateria, que é incrivelmente duradoura. Aliando especificações baixas com um componente energético enorme, o resultado não poderia ser outro além de um smartphone que dura um bom tempo ligado. Mas se por um lado isso daí é lindo, saiba que também temos aquele lado negativo. As especificações do Moto C Plus são bem de entrada, e o pouquíssimo espaço interno é uma das provas mais claras disto. Entenda, o smartphone foi feito para um público mais simples, porém as limitações impostas não são nada legais, ainda mais considerando que existe uma versão com o dobro de memória e 2 GB sendo vendida em outros países. E eu tinha falado baratinho entre aspas no começo desse vídeo, mas é isso porque o Moto C Plus custa R$700 nos canais oficiais da Motorola e acaba não sendo um aparelho com tantas especificações assim pelo valor cobrado por ele. Pra gente ter uma ideia, são 4 GB livres, como nós já falamos anteriormente, e somente 1 GB de memória RAM. Tem muitos outros aparelhos por aí que entregam muito mais do que isso, e nós estamos em 2017. Lembra quando eu falei no review do LG K4 novo que ele tem somente 1 GB de memória RAM e os mesmos 8 GB? Pois bem, estamos em 2017 e para o consumidor isso daqui é horrível, ainda mais considerando que esse é um aparelho de entrada. De qualquer maneira, aqui na descrição desse vídeo nós vamos colocar uns links bem legais para você comprar o aparelho com preços bem mais atraentes. E é claro, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, continuem ligados no canaltech.com.br e até a próxima!